capítulo 27 do livro de Gênesis descreve o evento em que Jacó vai enganar seu pai e seu irmão e vai conseguir a bênção de Isaac ao invés de Esaú. A história começa com Isaac falando a seu filho primogênito Esaú que ele está já avançado na sua idade, velho e não sabe o dia da sua morte. Daí ele chama Esaú e pede para ele ir no campo caçar um animal e fazer um guisado saboroso da forma como ele gostava. Então Isaac iria abençoar Esaú antes da sua morte. Rebeca, a mãe de Esaú, escuta e devido à sua preferência por Jacó, ela arma um plano para que Jacó possa conseguir esta bênção antes de Esaú chegar de volta do campo. Veja que existia uma profecia que foi dada a Rebeca antes do nascimento dos gêmeos, de que o maior serviria o menor. Essa profecia tinha sido dada a Rebeca pelo Senhor, que o maior serviria o menor. O que Rebeca deveria fazer? Isaac estava pronto para abençoar seu filho primogênito Esaú, mas Rebeca gostava mais de Jacó e tinha recebido esta profecia de Deus, em que dizia que Esaú serviria o menor Jacó. Note que a bênção da primogenitura englobava, entre outras coisas, dar ao primogênito o controle sobre a casa, os irmãos e a família em geral, nas mãos daquele que seria o que cuidaria da família após a morte e a ausência do pai. Mas, e agora? Será que Rebeca deveria interferir e fazer esta profecia se cumprir? Vamos dizer assim, com a pequena ajudinha dela? Será que isto é o certo? Rebeca então chama Jacó e diz em Gênesis capítulo 27, nos versos 9 e 10: Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da tua morte. Vemos que Rebeca cria este plano para fazer que Jacó receba a bênção em lugar de Esaú. Com isso, iria também se cumprir a profecia dada a ela por Deus. E serve também como experiência para nós mesmos. Uma coisa é entender a profecia, o plano profético de Deus em determinado assunto em nossas vidas, mas outra é ver e discernir como essa profecia será cumprida, como será concretizada. E Rebeca então parece agir de acordo, como que visando o cumprimento desta profecia, mas talvez mistura um pouco da sua vontade própria de ver Jacó, seu filho preferido, ser abençoado. Jacó de início reluta, fala o que parece óbvio, que Isaac iria reconhecê-lo, pois Esaú era homem peludo, e que com isso só iria trazer uma maldição sobre ele e não uma bênção. Mas Rebeca insiste e Jacó aceita. Ele leva o guisado que por sinal foi sua mãe que preparou, nem mesmo ele seria aquele que prepararia a comida para o pai. E Rebeca também dá a Jacó as vestes de Esaú e cobre o seu pescoço e mãos com pele de cabritos. Agora é hora de Jacó ir para Isaac, seu pai. E como vamos ver, vários detalhes mostram que é um replay do que aconteceu no útero de Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú. Veja aí algumas das similaridades deste evento, que pode ser visto como um símbolo da luta entre a carne e o espírito. A luta inicial foi no ventre de Rebeca. Agora não é mais o ventre, é a tenda onde Isaac está. Sabemos também da simbologia e a ligação da tenda com o nosso corpo terreno, feito de carne e osso. Essa questão de nascimento e entrar na tenda é profética, pois como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, nos versos 1 e 2. Porque sabemos que se esta nossa casa, se nossa tenda terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Paulo está nos falando da morte. Se morrermos, ou seja, se nosso corpo, se a nossa tenda falhar, Deus tem uma melhor, eterna, feita por Ele. Então vivemos nesta luta, até que um dia entraremos na tenda que o Pai tem preparado para nós, essa mansão celestial que Jesus falou que está nos preparando. Segunda similaridade entre a luta no nascimento de Jacó e Esaú, e esta luta para receber a bênção de Isaac. Então vemos que na barriga de Rebeca era uma luta na escuridão, no útero. Na tenda de Isaac vemos a escuridão do pai que estava velho e não conseguia mais enxergar direito. A terceira similaridade, no útero vemos Esaú saindo primeiro e imediatamente após ele, Jacó nasceu, ele saiu. Mas agora na tenda de Isaac, o oposto vai ocorrer. Jacó entra primeiro, recebe a bênção e logo em seguida, após a sua saída, Esaú vai chegar.
Note que a palavra de Deus faz menção disto, que logo após Jacó ter saído, Esaú chega e vai entrar na tenda do pai. Antes era no útero, quem seria o primeiro a sair? Agora na tenda, quem será o primeiro a entrar e sair de lá com a bênção? Jacó parece virar o jogo, ou pelo menos na sua perspectiva. A quarta similaridade. No nascimento, Esaú, por sair primeiro, teria direito à bênção da primogenitura. Agora, Jacó a ganharia por entrar primeiro na tenda do pai e sairia de lá com a tão desejada bênção. Vamos ver agora a quinta similaridade. No nascimento, Esaú e Jacó recebem os seus nomes. Mas agora vamos ver a confirmação do nome Jacó, desta vez pela boca de Esaú, como vemos em Gênesis capítulo 27, no verso 36. Não é seu nome justamente Jacó? Por 2 vezes me enganou, ou me suplantou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Vemos aí também o trocadilho. Se a luta é pela bênção dobrada, vemos Jacó enganando Esaú por 2 vezes, pelo menos em sua perspectiva. E note também essas 2 palavras, Jacó e enganar, no hebraico, como são similares, no mesmo verso como que repetida 2 vezes. Então vemos também a sexta similaridade. No nascimento é como o choro de cada um dos bebês. Agora aqui na tenda vemos apenas o choro de um deles, e muito amargo, é o choro de Esaú. Algo parecia não estar certo. Vemos que Esaú levantou a sua voz e chorou. Muitos comentadores no meio judaico falam que estas palavras denotam um choro profundo, da forma como é descrito aqui. Mostra a dor amarga de uma grande perda. Nas escrituras vemos estas mesmas palavras sendo usadas, por exemplo, por Agar, a egípcia, serva e esposa de Abraão. Ela levanta a voz e chora achando que seu filho Ismael estava morrendo. Mas, talvez o mais importante, seja este mesmo choro que Jacó vai ter logo mais na frente, no capítulo 29 de Gênesis, no verso 11, quando ele vai fugir da fúria de Esaú e chegando em Harã, ele vai também chorar amargamente. Note as mesmas palavras. Ele vai levantar sua voz e chorar ao ver Raquel. Vamos falar mais sobre isto na sequência deste estudo, pois no meio judaico se fala que o choro de Jacó ao ver Raquel só pode ser entendido quando se analisa o choro que ele, Jacó, causou ao seu irmão Esaú. O resultado de tudo isto, o plano de Rebeca e Jacó se concretiza. Jacó recebe a bênção e Esaú vai chorar amargamente em seguida. Vemos que Esaú vai buscar a bênção com Isaque logo em seguida após Jacó sair da tenda. Busca com lágrimas e não mais a conseguiria. Assim o autor de Hebreus vai falar no capítulo 12, nos versos 16 e 17, como até já tínhamos visto antes. Mas vemos algo interessante. Esaú chora 2 vezes. Na primeira vez que ele faz isto, é o que se assemelha mais a um grito, na verdade. Esaú bradou, como vemos em Gênesis capítulo 27, no verso 34. E é o mesmo grito que também vimos quando o povo de Israel estava saindo para a liberdade após a última das 10 pragas, e os filhos primogênitos de todo o povo do Egito foram atingidos naquela noite pelo anjo que passou. Veja aí, Êxodo capítulo 11, nos versos 4 a 6. Deus fala a Moisés que os primogênitos, que não têm o sangue em suas portas, vão ser atingidos à meia-noite na 10ª praga. E vai se ouvir, note aí no verso 6, um grande brado, um grande clamor. E vemos em seguida em Êxodo capítulo 12 que isto se cumpre. Este brado pela morte dos primogênitos no Egito é o mesmo brado de Esaú quando perde a sua primogenitura. Veja aí, a mesma palavra usada no hebraico. É o brado de um filho que poderia ser o primogênito, mas que despreza a bênção. E meus irmãos, isso não pode de maneira nenhuma acontecer conosco. Precisamos ter este sangue e esta vida de Cristo circulando em nós, no nosso coração. Que este brado não seja o nosso, que o nosso brado seja de alegria, que possamos ser achados aprovados quando da vinda gloriosa de Cristo. Veja o que Jesus fala, ele fala sobre isso na parábola das 10 virgens. Vemos em Mateus capítulo 25, no verso 6, que à meia-noite ouve-se um grande grito. Esse grito é uma palavra grega que significa também um grande choro, clamor. E daí vemos o noivo chegando à meia-noite. Vemos a ligação da vinda de Cristo com a saída do povo do Egito e também com o choro de Esaú. Ali Esaú sentiu que tinha perdido a sua primogenitura. Ele iria buscá-la com lágrimas, mas não mais a acharia. Vemos no início da história que o pai Isaque pediu a seu filho Esaú para ir ao campo, caçar
e depois preparar um guisado para que o pai comesse e depois ele, o pai, lhe daria sua bênção para Esaú. Então vemos o aspecto desta bênção ligado a este prato de comida. E a gente pode se perguntar o porquê disto. Qual a ligação? Que ligação existe desta comida saborosa com a bênção da primogenitura? A palavra de Deus usa muito esta simbologia no Antigo Testamento e até no Novo também. O nosso relacionamento com Deus é como uma estrada de duas vias, não é mesmo? É uma ida e tem a volta. Nos relacionamos com o Senhor e Ele conosco. Nós falamos com Ele, Ele fala com a gente. No tabernáculo que Deus ordenou para Moisés e ao povo construir no deserto, vemos que algumas das ofertas e sacrifícios geravam um aroma saboroso para Deus que subia aos céus. Esta é a figura do guisado saboroso que Esaú e Jacó lutavam para dar a Isaque para receber a sua bênção. A nossa intimidade e relação com Deus se dá através desta comunhão que é bilateral. Deus nos oferece a comida espiritual diária para nós. Cristo é o nosso pão, mas também devemos entender que é um caminho de duas vias. A gente oferece de volta ao Senhor as nossas vidas. Em todo este processo, vemos o Senhor se fortalecendo em nossas vidas. Se a gente se alimenta, se nossas vidas estão sendo ofertadas a Deus, Deus recebe esta oferta e o ponto não é que Deus depende de nós, mas que Deus vai se fortalecendo e tomando conta de todas as áreas das nossas vidas. Esse Deus, nosso Jesus, que está dentro de nós e que precisamos alimentá-lo e fortalecê-lo dia a dia. Na verdade, vejo todo esse assunto de comer e beber sendo profético. Comemos e bebemos a carne e o sangue de Cristo, e este processo continua até que Cristo seja formado em nós, sejamos saturados ou impregnados com a sua presença em nós. Em outras palavras, o seu caráter vai sendo moldado em nós. Que nossas vidas possam ser oferecidas em sacrifícios agradáveis, como aroma suave ao Senhor. Como alcançar esta bênção? Como ser um vencedor em Cristo sem atingir os outros, sem ferir os que estão ao nosso redor. Como ser uma bênção da forma como Deus quer que sejamos. Como manter esta comunhão perfeita com os irmãos. Como se afastar de brigas, às vezes doutrinárias, que talvez em muitos casos podem não levar a nada. Mas é claro, em tudo isto buscando sempre a verdade e ser fiel. E até buscando ser zeloso para com o Senhor. Como achar esse equilíbrio. Como não se aproveitar das vulnerabilidades dos que estão ao nosso redor. Isaque estava quase cego. Esaú tinha saído para caçar. Rebeca e Jacó elaboram um plano. E a pergunta que ainda precisa ser respondida: qual a perspectiva de Deus sobre tudo isto? Esse é um ponto importante de como alcançar a primogenitura, esta bênção de ver o Senhor reinando em nossas vidas e com isso alcançar a plenitude do seu reino, que se dará também quando da sua vinda. Isaque pede para Jacó se aproximar dele, reconhece que a voz era de Jacó, mas as mãos de Esaú. A palavra diz que Isaque não conseguiu reconhecer ou discernir quem era. Isaque certamente ficou confuso, e a pergunta para nós é se Deus pode nos reconhecer. Mais uma vez Isaque pede para o filho se aproximar dele. Agora Isaque vai finalmente abençoar Jacó, pensando que era Esaú. Ele beija Jacó, o símbolo da aproximação do crente com o nosso Pai eterno. E Isaque vai proferir a seguinte bênção para Jacó. Gênesis capítulo 27, nos versos 28 e 29. Deus te dê do orvalho dos céus, das gorduras da terra, da abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Vemos que Esaú chega logo em seguida. Agora, diferente de como aconteceu no ventre da mãe, vemos o seu grito de amargura e dor ao saber da dura realidade que Jacó tinha conseguido a bênção em vez dele. Mas Isaque ainda vai proferir uma bênção a Esaú após este insistir. Gênesis capítulo 27, nos versos 39 e 40. Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Vemos que a bênção de Jacó e Esaú são similares. Para os dois seria dado as gorduras da terra e o orvalho dos céus. Mas a Jacó o fortalecimento com o trigo e o mosto, que é o vinho. E Jacó também seria senhor de seus irmãos, inclusive de nações que iriam servi-lo. Para Esaú, a promessa que iria viver da espada, até que um dia este jugo seria quebrado de seu pescoço.
Vemos ao final da história dos dois que simbolicamente este jugo é quebrado. Jacó e Esaú vão se encontrar. Vemos que o que Jacó temia vai acontecer. Como Jacó tinha falado para Rebeca, ele temia que em vez de bênção, seria lançado a ele um julgamento ou maldição, por enganar o pai Isaque e seu irmão Esaú. Isto vai acontecer de uma certa forma. Jacó encontra com Esaú e a bênção de seu senhor sobre seus irmãos e sobre nações parece se inverter. E isso acontece lá na frente, na reconciliação dos dois, quando Jacó e toda a sua família, mulheres, filhos, vão se prostrar perante Esaú e até o chamar de senhor. Jacó vai oferecer a sua bênção para Esaú. Algo muito lindo vai acontecer. Todos os preparativos que Jacó fez com a ajuda de sua mãe para receber a bênção de Isaque agora iriam de alguma forma se repetir, como vamos ver. Jacó vai preparar seus animais que ele conquistou em Harã. Agora não para fazer uma comida para o pai, mas para abençoar o seu irmão Esaú. Agora não mais a proximidade do pai, mas a aproximação com o irmão Esaú, onde Esaú, agarra no pescoço de Jacó e os dois se beijam. Este reencontro, a quebra do jugo da escravidão e do pecado, simbolizado nestes irmãos. Como em nossas vidas, quando o espírito vence a carne, o jugo é quebrado. Não tem oferta mais agradável e de cheiro mais suave para o Senhor do que esta. Mas isto vai ser falado mais à frente. Por enquanto Jacó e Esaú estão em guerra. Esaú está com ódio em seu coração e deseja matar Jacó. O jugo atinge o seu ápice. Rebeca, mãe deles, teme uma tragédia e Jacó é enviado para Harã. Uma coisa que eles não previam, a fúria de Esaú. E Jacó é enviado para Harã por alguns dias, que se tornariam mais de 20 anos. Vamos ver na sequência a viagem de Jacó a Harã, o grande quiasma nessa história, que chamaria de a verdadeira conversão e transformação na vida de Jacó, levando-o a receber um novo nome e finalmente a sua reconciliação com Esaú.